Aí vem o nosso ministro e solta uma fake news, né? Dizendo que tinha um plano para enforcá-lo e Em matá-lo e Goiânia, arrastá-lo pelos aí sei não, cabelos hein? Sei na não, em esplanada Goiânia, de Goiânia. Na hora que ele falou Goiânia, eu falei, ó, pronto, já caiu no tapete isso aí. vai acordar com a pé na tua casa aí. Obrigado, Mas valeu, Brian. irmão. Fica Fica com com Deus. Um Deus. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que ele tem toda a responsabilidade. O Bolsonaro é um torturador. Ele deveria estar preso, na minha opinião, há muito tempo. Ele provavelmente... É porque a gente tem que sempre dar para a pessoa a possibilidade da inocência até que a justiça prove. Então, eu digo assim, a impressão que eu tenho é que ele é um criminoso, quanto mais, que ele comete crime há muito tempo. A fragilidade da estrutura legal da democracia brasileira impede que ela se defenda de pessoas como Messias Jair. Ele deveria estar preso há muito tempo. Um crime dele, eu posso falar, porque esse eu presenciei. Quando ele fez um elogio ao torturador da Dilma, na presença dela, ele incidiu ali num ato de tortura. Você elogiar um torturador perante a pessoa que foi torturada é um ato de tortura. E isso é um crime contra a humanidade. Só por esse evento, ele deveria estar preso. Ele deveria ter respondido e deveria estar preso. E como ele, muitos, milhares de pessoas que incidem nesse mesmo crime de fazer elogio à tortura, à ditadura militar de 64, tentando colocar assim, atenuantes. Ditadura civil-militar, o golpe foi desejado, não foi tantos anos, na verdade foi só de 68 até 79. Há 1000 tentativas de haveria um golpe comunista no Brasil. Isso é tudo mentira, não haveria nada disso. Isso é tudo para justificar a violência deles, porque são pessoas de temperamento sádico. Um grupo de milhões de brasileiros colocou no Poder Executivo um homem sádico, um homem que tem prazer em matar, que tem prazer em torturar. É óbvio que esse assassinato é uma permissão que ele dá todos os dias em que ele vive, em que ele fala. Ele dá essa permissão para um incauto qualquer, achando que vai ser um herói, ir lá e cometer um ato desse. Então, a responsabilidade dele, mas não só dele, dos militares que o apoiam, essas lideranças militares que o apoiam, da classe política que não se opõe a ele institucionalmente, que não o tirou do cargo, e por aí vai, dos empresários que queriam aquela reforma trabalhista que o Temer fez. Ontem, participando da Central, da Globo News, eu trouxe um relato que guardei durante alguns anos a respeito do que chocou todos os integrantes da corte que já viviam um ambiente de muita violência, que foi o recebimento no gabinete da ministra Rosa Weber, hoje já aposentada, como ela deixou a corte, acho que podemos falar, ela superou esse momento. O gabinete da ministra Rosa Weber recebeu um e-mail com uma montagem de uma foto de uma filha dela assassinada. Esse não foi o único episódio. Nas conversas que tem com pessoas próximas, o ministro Alexandre de Moraes se ressente muito, não do que ele, porque ele foi ameaçado, inclusive, como já relatou, havia planos que pregavam ali o seu enforcamento, né? Mas da família dele, os filhos, tanto menina quanto menino, quanto a mulher de Alexandre de Moraes, passaram a ser alvo de um monitoramento muito intenso, porque a família também passou a ser ameaçada. O mesmo aconteceu com a mulher do ministro Luiz Roberto Barroso, que morreu e chegou a ser alvo, antes disso, de uma difamação, de uma calúnia, tanto ela contra o ministro, por parte de um aliado de Bolsonaro, o senador Magno Malta, que depois buscou um acordo judicial com o ministro. O ministro Luiz Edson Fachin foi ameaçado em live por Daniel Silveira, hoje preso, e também teve integrantes de sua família com um acesso muito restrito quando o presidente do TSE, ele que é de uma vida muito pacata, muito conhecido no Paraná, precisou se cercar de cuidados. A ministra Carmen Lúcia, ela sim foi alvo de muita misoginia e a gente viu, como a ministra Carmen Lúcia não é casada, o que foi alvo ali foi exatamente esse fato, né? O ex-deputado Roberto Jefferson protagonizou um episódio absolutamente nojento, no qual fazia ataques duríssimos à ministra, ofensas muito misóginas, crime de calúnia e difamação, e depois, ao ser instado a prestar contas, decidiu atirar bomba, literalmente, granadas, e dar tiro em 4 agentes da Polícia Federal. A violência, portanto, que chega e que é expressa no 8 de janeiro, ela
permeou as caixas de e-mail, as caixas postais, os telefones, as redes sociais dos ministros e dos familiares dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não por 1, não por 2, não por 3, mas por 4 anos. Isso ajuda a entender um pouco o espírito de de corpo, de uma corte que era conhecida por ser abrigada por 11 ilhas e que passou a ter, no que diz respeito a esse tratamento, aos limites da expressão, aos limites do ataque, um entendimento quase uníssono. Agora de manhã, eu recordei de uma conversa que eu tive ontem com um irmão que eu conheci e que, falando sobre violência, a gente tocou num assunto que é bem crítico para a igreja, que é como cristão, ele considera que a pena de morte ou a violência, ela é um meio que a gente deve empregar, por exemplo, né? Você já deve ter escutado a frase bandido bom é bandido morto, e até repetida por líderes cristãos e pastores e devotos sinceros. Isso me causa uma preocupação. Então, eu costumo dizer que quando alguém chega para mim e diz assim, olha, bandido bom é bandido morto, eu respondo, essa é uma frase que está na Bíblia, é bíblico. A pessoa se espanta e fala comigo, é mesmo? Eu falei, sim, está lá em Marcos 13 e em Lucas 23, 21. É quando Jesus, diante da multidão e diante de Pilatos, é proposto que seja preso ou solto. E as pessoas dizem, crucifica-o. Essa é a mesma frase. Olhar um condenado e dizer, crucifica-o. Isso não tem a ver com a piedade, amor, misericórdia, compaixão e procedimento cristão que Jesus nos ensinou diante da mulher adúltera, que condenada, bandida, marginalizada e posta de lado pela lei mosaica, com a sentença capital da morte por apedrejamento, ele diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Perdoou a mulher e a mandou embora. Aqui eu não estou dizendo para você que a gente tem que abdicar das leis que condenam aqueles que da morte por apedrejamento. Ele diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Perdoou a mulher e a mandou embora. Aqui eu não estou dizendo para você que a gente tem que abdicar das leis que condenam aqueles que cometem delito. O que eu estou dizendo é que a violência extrema, retribuir mal com mal, matar as pessoas como punição, não deve ser uma atitude daqueles que teve o seu Deus, o seu Senhor, vítima desse mesmo sistema. Então nós, como cristãos, nós não devemos dizer bandido bom é bandido morto. Quando a gente fala isso, a gente repete a cena de Lucas 23, 21, e junto com aquela multidão faz coro dizendo, crucifica-o. Porque o mesmo Jesus que ama a igreja, é aquele mesmo Jesus que fala que as pessoas o encontram quando visitam os presos. Então, há de se ter amor cristão genuíno, não por aqueles que só parecem bons, mas aqueles por quem Cristo morreu. Deus te abençoe e fique com esse pensamento.